Capítulo 6. Seguindo o rei pelos motivos errados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. João 6:27. Assentei-me com ele em sua sala de estar, impressionado pelas coisas que ele estava dizendo. Não é que eu nunca tivesse escutado esse tipo de coisa antes, mas ele falava com sentimentos muito fortes. Acontecera no final de um dia, quando os dois filhos pequenos de Josh pareciam fazer um coro sem fim de exigências manhosas. O trabalho deles parecia apenas o de sugar mais e mais dele. E ele e a sua esposa não estavam se sentindo exatamente agradecidos um pelo outro. Ele soltou o seu corpo sobre o sofá e fitou o chão por um tempo. Podia-se quase ver o Josh fervendo. Então ele disse: "Por que eu faço isso? Será que vale a pena? Todos esses anos de estudo bíblico e oração, todas as vezes que eu fui na igreja, eu esforço para fazer o que é certo. O que eu recebi em troca? Uma vida que é impossível?" As pessoas dizem: "Apenas confie no Senhor." Para quê? Ele não responde, ele não se importa. Eu cansei. Não, eu cansei. Não devia ter me cansado. Nunca devia ter tido filhos. Eu não aguento esse trabalho e Deus só fica sentado lá em cima e deixando tudo isso acontecer. Sou um cristão. E que bem isso fez para mim? Eu estou cansado, sobrecarregado com as minhas responsabilidades e não vejo saída alguma. Mas se abandonar tudo isso, daí eu sou punido. O que está errado com tudo isso? Eu não fui a única pessoa que ouviu Josh falar desse jeito. O mesmo descontentamento transparecia em sua comunicação diária com a sua esposa e seus filhos, num fluxo constante de reclamações, irritação, impaciência, acusação e às vezes até ameaças. Procurei responder com delicadeza, mas Josh estava irritado e sem vontade de me escutar. De qualquer maneira, ele não estava realmente falando comigo. Eu só estava no mesmo aposento. Foi um momento de honestidade brutal que tive a oportunidade de testemunhar. As palavras iradas de Josh revelaram muita coisa sobre os verdadeiros pensamentos e desejos do seu coração. Por baixo do exterior bem cuidado, que as pessoas viam nos cultos de domingo e que comunicava "tudo bem por aqui", havia um homem cujo coração estava em guerra com Deus. Josh revelara seguir o rei, mas isso não acabou do jeito que ele imaginara. Como já observamos em Lucas 6, as palavras que falamos procedem de nossos corações. Isso significa que a nossa fala tende, de algum modo, a revelar o verdadeiro amor dos nossos corações. O que estava errado com a fala de Josh não era o conjunto de palavras particulares que ele falou, ou o tom em particular que usou. Nós não resolveríamos o seu problema de comunicação dizendo para ele nunca mais dizer essas palavras de novo. Para haver uma mudança duradoura no discurso de Josh, a dívida e o descontentamento por trás das suas palavras precisavam ser expostos. Nós precisávamos tratar com o verdadeiro amor do coração de Josh. O que estava acontecendo com ele? Como sua conversão se tornaria tão agradável a Deus e tão destrutiva às pessoas ao seu redor? Porque o seu discurso não era como devia ser: amoroso, gentil, encorajador e temperado com graça. A realidade revelada pelas palavras de Josh é o foco desse capítulo. É um assunto que todos temos de encarar se nossa comunicação algum dia será como Deus deseja que ela seja. Seja honesto e questione-se: há um pouco de Josh em mim? Eu sei que há em mim. Tem havido ocasiões em que me pergunto se vale a pena. Durante esses momentos, é mais fácil resmungar e reclamar em tudo o que você faz no dia. A realidade da batalha cristã que Josh experimentou é importante e comum. É simplesmente esta: muitos de nós seguem o rei pelos motivos errados. Não é suficiente estarmos empolgados com o rei. Precisamos ser assim pelo motivo correto. Sonho de quem? Qual pão?
Se você tivesse de descrever por escrito o seu sonho para a vida, o que escreveria? Qual é o seu "mas se apenas eu tivesse, se Deus me desse, então eu seria feliz"? Talvez o modo melhor de perguntar seja: que tipo de Messias você deseja que Jesus seja em sua vida? Lembre-se da sua resposta, enquanto consideramos uma das histórias mais familiares de todas as Escrituras, encontrada em João 6. Nessa história, Jesus pega o almoço de um garotinho e, por meio de seu poder messiânico, o torna em uma refeição para 5.000 pessoas, com sobra de 12 cestos de comida. Imagine a sua reação se você estivesse lá e considere o impacto do poder desse homem em sua vida. A multidão está cochichando. É isso, esse é o profeta, o Messias, ele veio. Vamos rapidamente tomá-lo e fazê-lo nosso rei. Nós temos esperado todos esses anos por este momento. Você iria supor que esse era o momento oportuno para Jesus. Não foi para ser rei desse povo que ele veio? Não é ele o profeta dos profetas? É claro que é. Mas observe o que Jesus faz. Ele vai embora. Ele retrocede. Ele desaparece. O que está acontecendo? Por que ele reage de maneira tão estranha? A multidão procura por Jesus por toda parte. Eles querem fazê-lo seu rei, mas ele parece não querer nada com isso. Por quê? Não foi exatamente para isso que ele veio? Em João 6, ele tinha atravessado o mar da Galileia e a multidão encontrou-o ali. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? E respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Versos de 25 a 36. O que Jesus está dizendo a essas pessoas sobre o desejo delas de fazê-lo seu rei? Ele está alegre, encorajado e pronto para responder? Não. Em vez de lhes agradecer, ele as repreende. Essencialmente, ele diz: Vocês entenderam tudo errado. Ao escrever o seu evangelho, João faz algo muito útil. Ele não gosta de denominar os milagres que Jesus fez de milagres. Ele gosta de chamá-los de sinais. O que um sinal faz? Ele aponta para algo mais, para a realidade que você realmente busca ou para o lugar no qual você realmente quer estar. Por exemplo, quando você tira férias, você não estaciona perto de uma placa na estrada com a sua família e diz: Chegamos, nós chegamos. Querida, pegue as crianças e tire as coisas do carro. Não, você segue a placa e dirige até chegar ao seu destino real. A placa na estrada é apenas um sinal que aponta para a realidade. Isso é o que estava errado com essas pessoas e com a reação delas a Cristo. Elas tinham experimentado o milagre, mas elas não viram o sinal.
A bênção física do pão visava apontar para a realidade espiritual muito mais profunda. Mas Cristo disse: vocês não entenderam. Elas fixaram no milagre do pão, como se esta fosse a realidade final. Cristo é bem objetivo naquilo que ele diz. A terminologia que ele usa quando diz: vocês ficaram com as suas barrigas cheias, pode se traduzir literalmente como: vocês pastaram. Ele está dizendo: vocês pastaram até ficarem cheios, mas ainda não compreenderam. O que estava por trás da busca dessas pessoas por Cristo? O que elas realmente queriam? Eu não creio que elas buscavam a Cristo em razão de uma humilde submissão ao seu messiado ou de um desejo de segui-lo por onde quer que ele as liderasse. A sua busca por Cristo nascera, ao contrário, do amor próprio delas e da esperança de que Cristo fosse aquele que iria satisfazer as necessidades aparentes delas. Elas estavam empolgadas em seguir o rei, mas pelos motivos errados. Penso que muitos dentre nós reagem a Jesus do mesmo jeito. O que gera e motiva tudo o que fazemos não é a submissão à vontade de Deus e um desejo intenso pela sua glória, mas o nosso conjunto de desejos e sonhos pessoais. Estamos empolgados com o rei porque o vemos como o sistema de entregas mais eficiente para esses sonhos. Pode-se perceber o que realmente nos empolga quando caímos num estado de desânimo e murmuração, porque ele não nos concedeu o bem que tanto queríamos. Os lábios que antes louvavam agora reclamam, e os lábios que antes encorajavam agora acusam. Para evitar isso, precisamos aprender a perguntar: de quem é o sonho que realmente estamos desejando alcançar? Qual pão realmente queremos? Novamente aqui, essa batalha do coração irá modelar a comunicação dos nossos lábios. Pão espiritual e engano espiritual. Essa batalha do pão físico versus o pão espiritual é essencial na vida cristã. É uma batalha essencial da vida humana. Em meio a essa batalha está o enganador, que tenta nos fazer acreditar que a vida é apenas sobre o pão físico e que as coisas espirituais são de pouca consequência. Somos bombardeados com essa mensagem desde o nascimento. Ela está ao nosso redor nas revistas, jornais, TV, nos outdoors, nos shoppings, nas conversas no metrô ou no trabalho. A vida consiste em quanto pão físico você é capaz de ganhar, manter e usufruir. A felicidade verdadeira é encontrada, nos dizem, em pessoas, posses e posições. E já que vivemos apenas uma vez, o comercial de cerveja nos diz que devemos aproveitar a vida com todo o gosto possível. Essa batalha sobre pão é descrita em muitas passagens bíblicas. Ela está no coração da tentação de Satanás a Cristo, em Mateus 4, dos versos de 1 a 11. Ela é tragicamente representada na venda do Messias por Judas, por 30 peças de prata, em Mateus 26, de 14 a 15. Ela é uma maneira muito potente da tendência humana de trocar a adoração e o serviço ao Criador pela adoração e serviço da coisa criada, em Romanos 1, dos versos de 21 a 25. É sobre isso que João adverte, quando ele nos chama a abandonar o amor do mundo, em 1 João, capítulo 2, dos versos de 13 a 15. E isso é graficamente retratado na parábola de Cristo, do rico tolo que constrói celeiros maiores para guardar os seus bens, apenas para morrer e encontrar o seu Criador, em Lucas 12, dos versos de 13 a 21. Paulo discute essa batalha em termos de viver com o olho na eternidade, quando ele afirma que fixa o seu olhar não naquilo que se vê, mas no que não se vê, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. O Salmo 73 também revela essa batalha quando o salmista inveja
a fartura e a vida fácil do ímpio. A mensagem do enganador está em toda parte ao nosso redor, tornando essa uma batalha espiritual essencial para cada ser humano. 4 mentiras sutis estão imbuídas na mensagem tentadora do enganador. Elas parecem nos oferecer vida, mas aceitá-las leva à morte. Cada mentira procura nos distanciar daquilo mesmo para o que fomos criados, uma vida de amor e de submissão ao Criador. Vamos considerar estas 4 mentiras sutis, mas persuasivas. 1. As coisas físicas são permanentes. Contudo, a Bíblia nos conta muitas vezes e de muitas maneiras que o mundo está passando. João diz: o mundo e a sua cobiça passam. Em 1 João 2,17. Paulo nos diz que exteriormente estamos a desgastar-nos. Em 2 Coríntios 4,16. O salmista afirma que as vidas dos ímpios, com a abundância, são como um sonho, que passa rapidamente quando acordamos. Salmo 73, de 18 a 20. E é por isso que Cristo nos prescreve: vendei os bens e dai esmola. Fazei para vós outras bolsas, que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Em Lucas 12, verso 33. 2. O pão físico é o único pão. Os pecadores têm uma tendência de divinizar a criação e elevar sua significância acima daquele que a criou. Eles tendem a abandonar a busca do Deus invisível em troca do acúmulo de posses pessoais. Por isso, somos encorajados a não acumular tesouros na terra, mas a buscar em primeiro lugar o seu reino. Em Mateus 6, de 19 a 34. Também por isso, somos instruídos a viver como peregrinos, como habitantes em tendas, não cedendo ao acúmulo de coisas materiais, como se elas fossem o único pão que realmente conta. A pessoa que acredita nessa mentira é tola. Lucas 12, 20. 3. O sucesso humano é definido pela quantidade de pão físico que você tem. Quem dentre nós nunca invejou o rico? Qual de nós já não sonhou em ganhar na loteria e viver uma vida idílica após isso? Quem em algum momento não pensou que seria mais feliz se apenas tivesse mais dinheiro? Quem dentre nós não é um pouco influenciado pelas imagens de dinheiro, poder, sucesso que nos são transmitidas pela TV? Quem dentre nós não gostaria de dar uma espiadinha por entre os portões para ver como que os ricos vivem? As Escrituras oferecem essas palavras poderosas para nós em momentos como esses. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Mateus 16, 26. Cristo fala diretamente contra essa mentira ao afirmar: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, 15. Jesus definiu o sucesso humano em termos de 2 compromissos fundamentais: amará a Deus acima de tudo ou mais e amará o próximo como a si mesmo. Lucas 22, dos versos de 37 a 40. Viver desse modo é ser rico, não importa quão pequena seja a sua coleção de coisas do mundo. 4. A vida é encontrada no pão físico. Essa é a mentira das mentiras. E de algum modo, de algum jeito, a vida pode ser encontrada fora de um relacionamento com Deus. Essa foi a mentira contada pelo enganador no jardim, e essa é a mentira contada, de novo, um sem número de vezes a cada dia. Alimentar-se do pão físico leva apenas a mais fome. É somente quando você se alimenta de Cristo pela fé, recebendo sua vida, que você pode ficar satisfeito para sempre. Ele é o pão. Ele é a vida. Todas as ofertas de vida fora de Cristo levam as pessoas sedentas a beberem poço seco. Ele é o verdadeiro pão.
Ele é o rio da vida. Siga-o, e dentro de você jorrarão rios de água viva. João 4, de 13 a 14. Sem ele, você está morto, mesmo que esteja fisicamente vivo. Efésios 2, de 1 a 10. É muito fácil acreditar na mentira de que a vida pode ser encontrada em aceitação humana, posses e posição. É fácil ter a vida controlada por sonhos de sucesso em sua carreira. E é fácil acreditar que nada satisfaz como o amor romântico. É fácil ceder à busca de imagens idólatras na cultura ocidental. Uma grande casa no subúrbio, um carro de luxo, férias pródigas, etc. Quando fazemos isso, paramos de nos alimentar de Cristo. Nossa vida devocional começa a sofrer. Nós oramos menos e, quando fazemos, oramos de maneira mais egoísta. Descobrimos que em nossa agenda não sobra muito tempo para o ministério e passamos mais tempo com os nossos colegas do trabalho do que com os irmãos e irmãs no corpo de Cristo. Funcionalmente, estamos nos alimentando do pão do mundo, não de Cristo. Nossa vida inteira está determinada pelo tipo de pão que buscamos. Não há mentiras mais perigosas do que aquelas que nos distanciam da esperança amorosa e da sujeição ao nosso invisível Criador. Tais mentiras nos levam ao cativeiro de uma busca insatisfatória e sem fim daquilo que é meramente temporário. Sonho de quem? O de Cristo ou o seu? Agora considere sua vida. Seu casamento, trabalho, filhos, amigos, lar e igreja. O que você quer de Cristo? De quem é o sonho que traz você diante dele? O sonho nada mais é que a sua definição pessoal de paraíso? Tenho certeza que todo marido ou esposa já sonhou sobre o companheiro perfeito. Todo pai já sonhou sobre o filho perfeito. Toda criança já sonhou sobre a mãe e o pai perfeitos. Todo trabalhador já sonhou sobre o chefe perfeito. Cada um de nós já sonhou sobre um amigo perfeito ou uma igreja perfeita, com um pastor perfeito. Cada um de nós já sonhou sobre uma casa perfeita e sobre uma vida financeira perfeita, em que todas as contas são pagas com facilidade. Mas a questão aqui é esta: qual é o nível mais profundo de sua fome hoje? Você está descontente com o presente? Você se debate com aquilo que Deus lhe deu hoje? Pedro diz coisas importantes sobre o agora. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1, versos de 3 a 5. Isso soa maravilhoso, não é? Pedro diz: vocês não entendem o que receberam? Vocês foram salvos pela misericórdia de Deus, os seus pecados foram perdoados. Vocês são parte da família de Deus. E não apenas isso, mas há uma herança esperando por vocês que não irá se macular, não irá perecer e não irá desaparecer. Sim, nós respondemos. Isto é maravilhoso. Mas precisamos continuar lendo. Pedro está falando sobre o passado e sobre o nosso perdão pela misericórdia de Deus. E ele está falando sobre o futuro, sobre a nossa herança vindoura. Mas e quanto ao agora? O que acontece no presente? Vamos retomar de onde paramos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor,
glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Versos de 5 a 9. O agora é sobre o quê? Viver no presente é algo muito mais profundo do que levantar de manhã com um sorriso, muito mais do que a satisfação de um trabalho, finais de semana românticos com a sua esposa, amizades que encorajam, crianças bem comportadas, uma casa legal em uma boa vizinhança. É mais do que um pastor que realmente se importa com você e mais do que um orçamento que parece estar funcionando. O que Pedro quer dizer é que Deus está desejoso de comprometer coisas como essas para produzir algo maior, mais cheio e mais profundo em nós. Fé genuína. É isto que Deus deseja alcançar nas experiências que nos fazem imaginar se Ele realmente nos ama, se Ele ouve as nossas orações. Experiências que nos levam a admirar outros crentes, ou talvez até mesmo pessoas que não o conhecem. Porque essas experiências acontecem conosco? Porque Deus ainda não terminou a obra em nós. Ele está trabalhando para que alcancemos o objetivo da nossa fé, a salvação de nossas almas. Em vez de ficar resmungando, reclamando e duvidando da fidelidade de Deus, deveríamos ser capazes de reagir com adoração. Em vez de, Deus, por que eu? Deveríamos poder dizer, Deus, obrigado. Eu quero mais da tua salvação. Senhor, quero tudo o que tu podes me dar. Eu sei que ainda não terminaste a obra em mim. Os nossos conflitos não são um erro. Eles são sinais de um amor redentor. As provações não devem nos levar a duvidar do amor do Rei. Elas devem nos convencer do seu amor. Em minha opinião, no coração de cada pecador há um desejo de que a vida seja uma estância de férias. Você paga alguma quantia e recebe aquilo que quer, quando quiser. Alguém explicou uma dessas ofertas para mim. Ele disse, 12 refeições garantidas por dia. 12? Daí ele completou. A última refeição é à meia-noite. Às 2 da manhã você pode pedir pizza no seu quarto se quiser. Parece divertido para mim. Ninguém pode dizer não para você. A qualquer momento você pode decidir fazer qualquer coisa que queira. A vida seria assim, se Deus quisesse que ela fosse uma estância de férias. Reconhecendo os sinais. Ora, perceba o princípio envolvido aqui. As bênçãos que Deus lhe dá em sua família, trabalho, lar, igreja, amigos e comunidade visam a fazer algo por você. Elas visam a direcionar você para a bênção mais profunda e mais completa da presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida. Ele é a vida. A vida abundante não está em seu cônjuge, filhos, casa, carro, posses, trabalho, amigos ou igreja. A vida abundante é Jesus Cristo. A realidade fascinante é que Ele é nosso e nós somos dele. Esse é o pão pelo qual é digno viver. Não o pão da bênção física, mas o pão espiritual, Cristo, que seu dom do pão espiritual representa. Alguns de nós estamos empolgados com Cristo, apenas porque pensamos que Ele nos dará mais do pão físico. Nós caímos numa depressão espiritual quando Ele remove o pão físico para que tenhamos fome de novo pelo pão que realmente satisfaz. Você consegue ver além do pão físico e enxergar Cristo e as glórias da sua graça? Ou você consome o pão físico sem qualquer desejo pelas bênçãos espirituais que Ele dá? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em João 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Faça você mesmo essa pergunta. De qual pão eu tenho fome? De que tipo de pão eu realmente desejo me alimentar? Eu não estou dizendo que as coisas físicas são sem consequência ou que não devemos procurar melhorar nossas vidas. Casamento, trabalho, igreja, família, etc. Mas acho que podemos perder de vista o ponto central.
Nós também podemos ver os milagres e deixar de ver os sinais. Nós podemos nos alegrar pelos empregos recebidos, amizades restauradas, casas supridas e contas pagas, e falhar em ter fome pelas bênçãos espirituais que tais provisões físicas representam. Nós podemos ser como as pessoas que buscaram a Jesus apenas para manter seus estômagos cheios. Elas realmente não o queriam como seu rei, elas o queriam como seu grande garçom, dedicado a mantê-las satisfeitas fisicamente. Muitos dentre nós vêm a Jesus hoje porque ainda se apegam aos seus sonhos e querem que Jesus de alguma maneira os ajude a alcançá-los. Se formos honestos, devemos admitir que isso é tudo o que realmente queremos dele. Se não conseguimos isso, ficamos desapontados miseravelmente. Se estamos vivendo pelo pão terreno e não vemos como nossa fonte de vida, ficamos bem encrencados quando não o temos. Mas se estivermos vivendo para o pão espiritual, para uma comunhão mais profunda com Jesus Cristo, então nossas vidas, com todos os seus problemas, se tornam lugares maravilhosos para conhecer e crescer em comunhão com aquele que é a vida. Nós viveremos em busca do pão verdadeiro, nos quartos, cozinhas, locais de trabalho, vizinhanças e corredores da vida. E isso terá implicações em nossa comunicação. Quando você tem uma comunidade de pessoas, família, amigos, corpo de Cristo, que estão comprometidas com Cristo, anseiam por conhecê-lo melhor e desejam que as suas vidas expressem louvor, adoração e glória a Ele, a fala dessas pessoas será diferente. Suas palavras irão encorajar e fortalecer, e elas vão experimentar a unidade e uma intimidade na comunhão que o mundo não conhece. Quando abrimos mão de nossos sonhos e expectativas pessoais, podemos experimentar a unidade do Espírito que recebemos como filhos de Deus. Em contraste, as pessoas cujos olhos estão focados no pão físico irão comer umas às outras. A fala delas será um mundo de problemas descrito em Tiago 3, porque esse pão não consegue satisfazer. O amor a ele levará você a ser um parasita daqueles ao seu redor, sugando o sangue deles, embora eles nunca poderão lhe dar o suficiente. Há apenas um pão, e é Jesus. A vida é encontrada ao nos alimentarmos dele pela fé. Não há outro caminho. Discípulos desiludidos. Você se lembra do que aconteceu quando Jesus proclamou esta mensagem? Jesus disse à multidão: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6, verso 53. A multidão não apenas o abandonou, mas muitos dos seus discípulos também o deixaram. No verso 66, eles disseram: dura é essa palavra. Eles estavam certos. O duro chamado do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho, não para que pudéssemos cumprir a nossa agenda, mas para que pudéssemos ser parte da agenda dele. Eu encorajo você, como leitor, a continuar a ler com honestidade e humildade. O que sua fala revela do verdadeiro amor do seu coração? Qual é a profunda fome interna que você vive querendo satisfazer? É uma fome por Cristo? Se for por Ele que o seu coração anseia, há oportunidades maravilhosas para crescer em graça e conhecimento no meio de todos os tipos de dificuldade. Essas experiências, Pedro nos lembra, são enviadas a nós por um Deus que se recorda de nós com amor redentor. Ele está completando a obra da salvação que começou em nós. Nós seremos refinados pelas provações. A vida não é uma instância de férias, mas um caminho acidentado, que nos leva à conformidade com Cristo. Nós podemos encarar os solavancos com alegria genuína, pois sabemos que cada solavanco foi colocado em nosso caminho por um Pai Celestial amoroso, visando o nosso bem e redenção. Certa vez, estava conversando com uma senhora que estivera casada por muitos anos. Ela se casara com uma pessoa que, muito honestamente, eu diria que era um homem mau.
Ele era irritado, controlador e manipulativo. Regularmente dizia e fazia coisas que machucavam outros. Ela, nesse interim, passara a sonhar com um marido perfeito e se tornara tão amargurada pela bênção de outras mulheres na igreja dela que dizia não conseguir mais ir ao culto. Ela se sentia como se Deus a tivesse abandonado de tal modo que não conseguia ler a Bíblia e nem orar. Eu queria que ela entendesse a sua identidade em Cristo e o amor do Senhor. Queria que ela entendesse que Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas dificuldades, de modo que citei para ela algumas passagens que falam do amor maravilhoso de Deus. Porém, no meio de um desses versículos, ela disse: "Pare." Eu levantei os meus olhos para fitar sua expressão irritada, e ela disse: "Não me diga mais que Deus me ama. Eu quero um marido que me ame." E ela batia o seu punho na cadeira enquanto falava isso. Aprendi algo nesse dia. Quanto mais você houver baseado a sua vida em algo que não o Senhor, tanto mais o amor de Deus e a esperança do Evangelho não irão confortar você. Você não será confortado porque está faminto por outro tipo de pão. Você anseia por um rei, que lhe dará o pão que você sonha. E esse pão pode ser um relacionamento, uma circunstância ou uma posição. Pode ser um amor ou respeito humano, desejo por vingança ou certa situação econômica. Literalmente, pode ser qualquer coisa na criação, mas há somente dois tipos de pão: Cristo, o pão vivo, e tudo mais. Ou colocamos os nossos corações nele ou em algo mais. Eu aprendi mais outra coisa naquele dia. As palavras daquela senhora irritada revelaram o verdadeiro amor do coração dela. O seu sonho, o pão pelo qual o coração dela ansiava. Certamente ela se descreveria como uma crente. Ela teria professado fé nas verdades das Escrituras. Ela provavelmente até diria que amava o Senhor. Entretanto, as suas orações não eram uma expressão de gratidão, mas uma lista de exigências em forma de pedido. Suas palavras naquele dia revelaram que, a despeito da profissão de fé dela, ela realmente buscava um rei que fizesse o que ela queria. Esperava que Deus fizesse os seus sonhos se concretizarem e estava irritada porque ele não o tinha feito. Ela não tinha olhos para ver que, por meio do veículo de um casamento difícil, o rei dela queria lhe dar algo melhor. Na medida em que olhamos para as nossas vidas e tudo o que estamos vivendo, precisamos nos perguntar: de quem é o sonho e qual é o pão que estamos buscando? A questão diante de nós é esta: o que acontece conosco quando não alcançamos o nosso sonho? Ficamos lamentando em autocomiseração? Atacamos os outros verbalmente, culpando quem estiver ao nosso redor? Somos engolidos em inveja e cobiça? Começamos a verbalizar dúvidas sobre a bondade, a fidelidade e o amor de Deus? Achamos difícil adorar, louvar, ler a Bíblia, orar, ter comunhão com outros crentes ou repartir o Evangelho com aqueles que não conhecem o Senhor? O que nossas palavras nos dizem? Elas revelam que vivemos para um pão físico? A bondade, o amor, o poder, a glória e o chamado de Deus a nós não mudam na ausência do pão físico. Se ele é o objeto de nossa fome, podemos ter alegria, mesmo no meio do sofrimento. Qual pão estamos realmente buscando? O que é revelado pelas nossas reações e palavras? Talvez muitos de nós, mesmo que fisicamente não tenhamos abandonado o Rei, já tenham perdido o entusiasmo pela graça e misericórdia, porque segui-lo não levou ao cumprimento de todos os sonhos. Em nossos corações também o deixamos, como os discípulos que se afastaram com tristeza quando ele os chamou a um compromisso de fé. O que acontece quando o sonho se dissipa? Um profeta do Antigo Testamento, Abacuque, olhou ao redor para o povo de Deus e disse: Deus, eu não entendo o que está acontecendo aqui. Tu tens ficado de lado e permitido que teu povo se torne muito mal. Por que tu permites isto? Por que não fazes algo a respeito do pecado de teu povo? E Deus respondeu: Eu vou fazer algo.
Vou enviar uma nação mais violenta do norte para descer e exterminar todo o meu povo. O profeta não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quando ele pediu para Deus fazer alguma coisa, estava pensando em um reavivamento. Julgamento não estava entre suas opções. Ele protestou. Deus, como tu podes fazer isto? Como tu podes usar uma nação ainda pior do que nós para nos julgar? Isso não faz sentido. O profeta debateu com Deus, e no meio do debate, Deus revelou seu poder e glória a ele. Abacuque termina o seu livro com estas palavras preciosas: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça. Me faz andar altaneiramente. Abacuque 3, dos versos de 17 a 19. O profeta descreveu o extermínio total de uma cultura agrícola. Nada restou, nem plantas, nem árvores, nem animais. Não há pão físico. Diante disso, Abacuque diz: Senhor, embora tudo mais tenha se dissipado, eu ainda me alegrarei, porque tu, meu Salvador, meu Senhor, minha vida e minha força, ainda estás comigo. Se os seus sonhos sucumbissem, se nada mais restasse, você se levantaria em meio às suas lágrimas e diria: eu estou cheio de alegria, porque o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha força, e gloriosamente, em meio a toda essa perda e destruição, eu o tenho. Você pode buscar o seu sonho, ou você pode buscar o sonho do Senhor para você. Você pode pedir a Ele que o conforme à sua imagem, de maneira que mais e mais de sua vida e de suas palavras traga louvor a Ele. Ou você pode desejar que Cristo se conforme ao escopo e ao foco do seu sonho. De quem é o sonho que você busca? Que Deus nos ajude a sermos pessoas que veem o sinal por trás do milagre, que olham para a bênção terrena e dizem: estas bênçãos me direcionam para a realidade mais profunda e completa de Cristo em minha vida. Eu anseio por comunhão com meu Senhor Jesus Cristo, por amá-lo e obedecer a Ele. Eu quero que a minha vida seja centrada nisto. Minha oração é que tanto você como eu sejamos pessoas que sigam a Jesus mesmo quando não há mais colheitas, nem animais, nem pão. Minha oração é que sejamos pessoas que se levantem de manhã e digam: eu estou cheio de alegria, eu sou um filho do Rei, Ele é a minha vida e eu o seguirei pela fé. Seus sonhos e sua fala. Como você esperaria, as verdades de João 6 têm ramificações importantes para o modo que pensamos sobre comunicação. João 6 nos direciona para a questão essencial em nossas palavras. Nossas palavras são modeladas pelo sonho que reside em nossos corações. Elas são determinadas pelo pão que estamos buscando. Tome um marido e uma esposa, por exemplo. Se cada um está se segurando firme em busca do seu sonho pessoal, alimentando-se do sonho terreno, eles, inevitavelmente, irão experimentar frustração e desapontamento um com o outro, e também muitos conflitos na medida em que os seus sonhos colidem um com o outro. O mundo da fala deles será certamente um mundo de problemas. Eles acabarão amaldiçoando o cônjuge que Deus deu e, às vezes, podem até pronunciar palavras ressentidas contra Deus. Suas línguas somente serão domadas quando seus corações forem controlados pela regra do Rei, pelo sonho do Rei e pelo pão do Rei. Como pecadores, temos a tendência de ficar empolgados em seguir o Rei pelos motivos errados. Isso contagia as nossas palavras com o veneno do egoísmo e exaure a vida de nosso louvor ao Senhor e do nosso ministério aos outros. Nós não encontramos mais alegria sendo seus discípulos.
e também acabamos deixando-o em tristeza. Quando as nossas palavras revelam que deixamos uma posição de esperança, confiança e descanso no Rei, para nos alimentar do pão que nunca pode satisfazer, precisamos retornar a Ele e orar. Senhor, é muito fácil nos envolvermos com os nossos desejos e sonhos. É muito fácil pensar que Tu és pouco mais do que o entregador de sonhos. Muitas vezes ficamos empolgados com uma multidão e perdemos de vista a realidade espiritual que está por trás dos presentes que Tu nos dá. Senhor, que não busquemos apenas as nossas esperanças e sonhos, mas que tenhamos fome e sede de Jesus Cristo e um desejo de conhecer a Tua vontade em cada área das nossas vidas. Que permaneçamos diante de Ti em amor e alegre submissão, alimentando-nos de Ti pela fé. Que sejamos fortes em alegria, fé, coragem e obediência, mesmo quando não estivermos experimentando o pão físico. Que no meio das provações possamos dizer a Ti e de Ti: obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado por estares ocupado completando a Tua obra de salvação em nós. Por isso, nós precisamos da Tua ajuda e oramos que tudo isto seja para a Tua glória. Amém. Tornando pessoal, chegando ao coração da sua fala. Como podemos saber o que está realmente governando os nossos corações? Faça você mesmo essas perguntas. 1. O que acontece com as minhas orações e minha fala a respeito de Deus quando não consigo aquilo que quero? 2. Como falo a outros quando eles parecem ficar no caminho dos meus sonhos? 3. O que acontece com a minha fala quando as circunstâncias são difíceis e desagradáveis? 4. O que acontece com a minha fala quando vejo outros sendo abençoados enquanto eu enfrento batalhas? 5. Quanto das minhas orações se referem às mudanças profundas do coração que Deus está fazendo em mim e aos interesses mais amplos da obra do seu reino? 6. Quanto da minha fala expressa um espírito de gratidão e contentamento? 7. Minhas palavras encorajam outros a colocar a sua confiança e descanso no Senhor? 8. Quão frequente o resmungo e a reclamação são parte regular da minha conversão diária? 9. A minha fala evidencia gentileza, bondade e paciência? 10. A minha comunicação está contagiada com palavras de exigência, de críticas, palavras impacientes, acusatórias ou de condenação? 11. O que acontece com a minha fala quando os outros pecam contra mim? 12. O que acontece quando as minhas orações não são respondidas do modo que eu esperava? E 13. Na medida em que procuro responder com humildade a essas questões, que sonhos do meu coração são revelados? O que faço com eles?